Olá mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato estar aí reinando na sua vida através de sabedoria e entendimento na palavra de Deus. Deixando claro que eu não sou pastor, tá? Lá em João 10 está escrito que existe só um pastor, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, que estava se referindo a Jesus de Nazaré, hoje o Cristo ressuscitado, tá? Ele é de fato e de verdade o único pastor. Eu não sou também pregador, eu apenas estudo a Bíblia, tá bom? Porque o próprio Jesus ele disse que procurai nas Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Ele disse também que os meus erram por não conhecer as Escrituras. Então, meus amados, eu quero me dirigir a você que acha que você é justificado por obras da lei. Qual obras da lei? Como, por exemplo, aceitar Jesus, não é bíblico, tá? Você achar que você é salvo porque você se batizou, você achar que você é salvo porque você busca Deus no monte, você achar que você é salvo porque você aceitou Jesus. Então, meus amados, isso era obras para o povo judeu. Essa lei de subidas em monte, Páscoa judaica, tá bom? Santa Ceia, não é Santa Ceia, era Páscoa judaica o nome, tá? Buscar Deus no monte, isso aí era uma ordenança para o povo judeu. O povo gentil não tinha lei. Lembrando que lá em Efésios 2:12 está escrito que o povo gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Como que Efésios 2:12 está escrito que o povo gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo? Os pastores de hoje, claro, os que se dizem pastores, manda você se batizar para ser salvo. Manda você participar de Páscoa judaica para ser salvo. Manda você aceitar Jesus para ser salvo. Isso era coisa para judeu. Tá entendendo? Então, lá em Efésios 2:12, o gentil era um povo que não fazia parte da comunidade de Israel. Como pode alguém que não faz parte da comunidade de Israel ter lei para eles? Por aí você já vê a contradição, a mentira desses falsos pastores que querem te aprisionar pelo medo. Lembrando que Efésios 2:8 também fala que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não merecia. Não é pelos meus méritos. Não é porque eu fiz isso. Não é porque eu aceitei. Não é porque eu me batizei. Não é porque eu levantei a mão e aceitei. Não é por nada disso. Não é eu, nem eu, nem eu. É pelo que Cristo fez na cruz. Olha o que está escrito aqui em Gálatas 2, tá? Gálatas 2, a partir do 14, tá? Aqui, Paulo falando a Pedro, olha só. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, tá? Quem não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho era Pedro, Tiago e João. Esses não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Então, Pedro, o que aconteceu? Então, declarei, Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeu? Então, ou seja, Pedro estava querendo que o povo gentil, que eram os Gálatas, vivesse como judeu. Ou seja, teriam que ser batizados, né? Teriam que guardar leis. Então, ou seja, Pedro estava querendo judaizar um gentil que não foi dada a lei para o povo gentil. Por isso que Pedro disse que eles não andavam com a verdade do evangelho, tá bom? Agora olha aqui no 15, o que o Paulo disse a Pedro: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Então, ou seja, Pedro queria que os Gálatas, né, guardassem a lei. E Paulo falou que ninguém seria justificado pelas obras da lei. Então, meus amados, você não é justificado por obra. Que tipo de obra? Você não é justificado porque você se batizou, que foi uma ordenança, tá?
que quem começou com tudo isso aí, que apareceu, foi João Batista, tá? Lembrando que a lei era a sombra do que viria, tá bom? Então, ou seja, batismo era para judeu, tá bom? Páscoa judaica era para o povo judeu, que eles chamam de Santa Ceia. Subidas e montes também era para o povo judeu. Então Pedro estava judaizando os gálatas que eram gentil. E não é diferente nos dias de hoje. Esses aí que se dizem pastores, eles querem que você, gentil, pratique obras da lei, que não foi dada para nós. Como eu disse que lá em Efésios 2,12, o gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Não tinha lei para gentil, tá bom? Não existia lei para o povo gentil. Nunca existiu lei para o povo gentil. O gentil, ele não se batizava. Você não viu João Batista batizando gentil, tá bom? Gentil não fazia jejum, gentil não subia em monte. Tudo isso era ordenança para o povo judeu. Tá entendendo isso aí? Por isso que Paulo está exortando Pedro aqui. Ele está dizendo aqui, ó, ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, ninguém é justificado porque é batizado, ninguém é justificado porque busca Deus no monte, ninguém é justificado por fazer jejum. E ele continua, mas mediante a fé em Cristo. Então, ou seja, nós somos justificados, nós gentios, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo que ele fez na cruz. Nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz. Eu, você que gosta de se justificar por obras da lei, você não é justificado porque você se batizou. Você não é justificado porque você busca Deus em monte. Você não é justificado porque você faz jejum. Você é justificado, você gentil é salvo pelo que Cristo fez na cruz. É como Paulo disse aqui, que ninguém é justificado pela obra da lei. Tá entendendo isso aí? Então vamos continuar aqui, o nosso raciocínio aqui, tá bom? Então, ou seja, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos que Jesus, nós cremos Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática, tá? E não pela prática da lei, ou seja, não pela prática daquelas obras. Não, que tipo de prática? Batizar, subidas em monte, Páscoa judaica. De fato, de verdade, é só isso que eles sabem fazer da lei, né? Porque se circuncidar, eles não querem, né? Lembrando também que a lei fala, na lei também fala que se você tivesse um filho rebelde, você tinha que levar ele aos anciões e os anciões levavam eles a portas da cidade e chegando ali apedrejavam ele até a morte. Esse tipo de seguimento da lei, vocês que gostam de se justificar pela lei, não seguem essa parte aí, né? Então, circuncisão também, vocês não fazem, né? Então, só faz o que lhe convém. Então, ou seja, você não é justificado pelo que você faz, você é justificado pelo que Cristo fez na cruz, tá bom? Então, ainda em Gálatas 2:21, vamos em Gálatas 2:21 para que você entenda. Olha o que está escrito aí em Gálatas 2:21. Olha só, vamos aqui começar no 9 aqui, 19. Pois por meio da lei, tá? Que eram as obras da lei, tá? Obras, que era batismo e outras coisas, tá? Pois por meio da lei eu morri. Paulo falando, tá? Por meio da lei eu morri para a lei. Ou seja, Paulo morreu. Como que ele morreu para a lei? Ele morreu para os feitos da lei. Ele morreu para as obras. O que eram as obras? Ele morreu para o batismo, porque ele mesmo disse que Cristo não me enviou para batizar. Paulo morreu para as obras da lei. Paulo não jejuava. Quando ele recebeu a revelação do terceiro céu, que ele entendeu a graça de Deus, ele não jejuava. Ele não se batizou mais. Ele não batizou mais ninguém. Se na passagem lá em Atos também ele batizou. Mas quando ele foi revelado no terceiro céu a graça, ele parou. Por isso que ele fala aqui que, pois, por meio da lei eu morri. Ou seja, pelas obras, ele morreu pelas obras. Não praticava mais obras da lei. Assim que ele entendeu a graça, que ele foi
que foi revelada para ele no terceiro céu, ele morreu para as obras da lei, deixou de praticar obras da lei. E a mesma coisa acontece quando você recebe o evangelho da graça, você deixa de praticar obras da lei, você deixa de buscar Deus em monte, porque você vai ver que de fato, de verdade, ele já habita em você. Você deixa também de participar de Páscoa judaica, porque você já é abençoado com toda sorte de bênção. Então, quando você recebe o evangelho da graça, você morre para as obras da lei. É o que o Paulo está quis dizer aqui, tá bom? Para as obras da lei, a fim de que viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Ou seja, no corpo o quê? Não pratica mais obras da lei no corpo. Não batizava, não fazia jejum, não buscava Deus no monte, no corpo. Tá entendendo? Então ele via por fé. Porque nós, depois da cruz, nós somos justificados pela fé, não é por obras. Se fosse por obras, meus amados, para que Cristo morreu na cruz? Para que Jesus morreu na cruz? Que a lei continuasse então. Tá entendendo isso aí? Então, vamos continuar o raciocínio aqui, tá bom? Agora, olha só aí em Gálatas 3, do 1 até o 14. Olha o que está escrito Gálatas 3, 1, 14, tá? Lembrando que o tema aqui é você que se justifica por obras da lei. A você que acha que você é salvo pelo que você faz, pelos seus próprios méritos. Você está enganado. Você é salvo, você é justificado pelo que Cristo fez na cruz. Tá bom? Então olha o que diz aí. Ô Gálatas insensato, Paulo dizendo aos Gálatas. Quem enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que você recebeu o Espírito ou pela fé? Naquilo que ouviram, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, ele estava exaltando os Gálatas aqui porque já tinha passado um lá que era Pedro, judeu, e estava judaizando os Gálatas. Pedro queria que o gentil guardasse a lei. Pedro queria que o povo gentil guardasse a lei. Então, por isso que Paulo está falando, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Pedro já tinha passado por lá, como nós lemos aqui no 2. Tá entendendo isso aí? Então Pedro, ele começou a querer que os Gálatas, que aquele povo gentil, guardasse a lei. E Paulo, por isso que Paulo está falando aqui, que você começou no Espírito, agora quer terminar nas obras da lei. Olha só, saber pela prática da lei que vocês receberam no Espírito ou pelo naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, pela graça, né, começaram a crer pela graça, aí veio Pedro e veio querer judaizar os Gálatas, querendo que os Gálatas guardassem as obras da lei. Ou seja, é o que acontece aí hoje. Esses muitos que se dizem pastor falam aí que se você não se batizar, você não é salvo, que se você não participar da Páscoa judaica que ele chama de Santa Ceia, você não tem comunhão com Deus. Então, ou seja, estão querendo judaizar o povo gentil. Não mudou nada da época aqui dos Gálatas para a época de hoje. Então, a mesma coisa. Então, ele disse, será que vocês são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que é esforço próprio? É você querer se justificar. Não, eu sou salvo porque eu me batizei. Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Eu sou salvo porque eu busco Deus no monte. Eu sou salvo porque eu me sacrifico no jejum. Então ou seja, são sacrifícios próprios. Você não é justificado pelo que você faz. Você é justificado pelos feitos de Cristo na cruz.
Gentios não tinha lei. Pergunte isso a seu pastor. Pergunte isso a ele. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, vamos continuar aqui, tá? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhe dá o seu Espírito opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra? Então, meus amados, a palavra, o Espírito foi recebido, não foi por obras da lei, foi recebido através da fé. Por isso que o justo, ele vive por fé. Ele vive pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós somos justificados pela fé e não por obra. Porque se fosse por obra, não precisava de Jesus ter morrido naquela cruz. Tá entendendo isso aí? Então, olha aí o que está escrito aí. Tá em Gálatas 10. 3:10, olha só. Já os que apoiam na prática da lei, ou seja, já os que vivem pelas obras da lei, olha o que está escrito aí em Gálatas 3:10. Já os que vivem pelas obras da lei, tá? Está debaixo de maldição. Se você vive de obras da lei, se você vive de Páscoa judaica, se você vive de jejum, se você vive de batismo, se você vive de buscar Deus no monte, você está debaixo de maldição. Está escrito em Gálatas 3:10. Então, olha só, está debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, ou seja, se você, não adianta você querer cumprir alguma coisa do livro da lei, como batismo, Páscoa judaica, subidas em monte, em jejum, não adianta. A lei, meus amados, não é só aqueles 10 mandamentos, a lei era 613 preceitos. Tá entendendo isso aí? A lei, ela era baseada em 613 mandamentos. Não adianta você querer cumprir 1, 2 ou 3, você tem que cumprir tudo. Se você não cumprir tudo, ou seja, se você tupicar em um, você já falhou em todos. Então, ou seja, não adianta você querer cumprir 2, 3, 4, 5. Lembrando que gentil não foi dada lei a gentil, tá bom? Então vamos lá. É evidente que diante, tá? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado por obra da lei, é bem claro. Diante do Criador, diante do Altíssimo Deus, ninguém será justificado pelo que faz. Nós somos justificados pelo que Cristo fez. Quando o Altíssimo olha lá de cima, ele não vê o que eu faço, ele vê o que Cristo fez na cruz por nós. Tá entendendo isso aí? Porque se fosse por obras, não precisava dele ter passado tudo o que ele passou, carregado uma cruz, prego nas mãos, chicoteada, coroa de espinho. Para que ele passou isso? Então, se você anula isso aí, o que Cristo, se você vive de lei, você anula o que ele fez na cruz. Ou seja, o que ele fez na cruz, o sofrimento dele na cruz, para você que acha que é salvo só porque você se batizou, porque você aceitou Jesus, o que Cristo fez na cruz então é inválido, não valeu de nada para você. Porque para você o que vale é você se justificar no seu próprio corpo, ou seja, Páscoa, jejum, subidas em monte. É isso. Então, meus amados, ninguém será justificado pela obra da lei. Tá vendo? Tá vendo isso aí? Então é evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica estas coisas, por ela viverá. Se você pratica essas coisas, tem que viver por ela. Mas não adianta só isso aí, você tem que viver pelos 613 mandamentos. Lembrando também que não existe mais isso. Olha só, em Efésios 2:12, eu já falei isso aqui, o povo gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel. Depois que Cristo morreu na cruz, nós gentios viemos fazer parte da comunidade de Israel depois do feito de Cristo na cruz.
Depois do feito de Cristo na cruz, acabou-se todo tipo de obra da lei. Romanos 10 está escrito assim: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Tem que crer, é claro. Então, meus amados, pode pegar as 14 cartas de Paulo e arrancar da sua Bíblia. Tá entendendo isso aí? Se você não acredita no que está escrito na Bíblia, fazer o quê? Então, ou seja, nós íamos fazer parte da comunidade de Israel depois do que ele fez na cruz, não pelo que você faz. Então, por isso que aqui está dizendo aqui em Gálatas 3:10 que ninguém será justificado pela obra da lei. Quando Cristo olha, quando o Criador olha para você, ele não vê o que você faz, ele vê o que o Filho fez na cruz. Tá entendendo isso aí? Então vamos continuar isso aqui. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu, tá vendo aí? Da maldição da lei, ou seja, redimiu aqui, em outras traduções, Cristo nos libertou da maldição da lei. A lei era maldição? Não, a lei não era maldita. Eram as suas obras. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, Cristo nos libertou da maldição da lei, as obras da lei, as práticas da lei. Então, se Cristo, o próprio Cristo, ele disse que eu vim para cumprir a lei. Ele disse assim: eu não vim abolir ou abrogar, que quer dizer eliminar a lei, acabar com a lei. Jesus de Nazaré não veio eliminar a lei, ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. E a lei se deu fim quando ele foi ao madeiro. Quando ele morreu, é que ele disse: Tetelestai, está tudo consumado, acabou ali. Por isso que Romanos 10 fala que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, se o fim da lei é Cristo, por que você quer continuar em uma lei que, lembrando que já foi acabada com o feito de Cristo na cruz, e lembrando também que você é gentil, não foi dada a lei para você, gentil. Tá entendendo isso aí? O próprio Cristo disse assim: um novo mandamento vos dou, amarás o seu Deus sobre todas essas coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sobre essas duas palavras se resume toda a lei. Então, como que você que não é judeu quer se justificar por obras? Quer que achar que você vai ser justificado porque você faz jejum, porque você sobe monte? Você não conhece a Bíblia. Você não conhece as Escrituras. Você de fato e de verdade está vivendo no judaísmo. Você está vivendo na lei. Lembrando que não tinha lei para você. Você era um gentil, assim como eu. Assim como americano, japonês. Tá entendendo isso aí? Todo aquele que não era hebreu é considerado gentil, estrangeiro. Tá entendendo isso aí? Não tinha lei para você. Por que você quer se justificar por jejum, por batismo, por buscar Deus em monte? Se Efésios 2:8 fala que você é justificado é pela graça. Então, meus amados, vamos continuar aqui. Olha só. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Tá vendo? A lei não é baseada na fé. A lei era baseada em obras. A lei era baseada em obras, em subidas em monte, em Páscoa judaica, em ebulações. Era em obras, não era em fé. Então, ou seja, a lei não era baseada em obras, baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu, ou seja, Cristo nos libertou da maldição da lei. Se Cristo nos libertou, mas lembrando que se Cristo nos libertou aqui, é claro, deixa eu explicar uma coisa aqui. Nos libertou aqui, Paulo falando aos Gálatas, era Paulo e lá. Falando aos Gálatas, nos libertou aqui, era libertou Paulo, tá? E os Gálatas, tá entendendo? Nos libertou. Então, ou seja, eu não posso futurizar isso aqui, essa fala aqui, porque era Paulo falando aos Gálatas. Tá bom? Porque nós gentios nascemos depois da cruz. Tá entendendo isso aí? Nós já nascemos, uma que nós não tinha lei. Gentio não tinha lei. Então nós nascemos depois da cruz. Nós já nascemos salvos pela graça em Cristo Jesus, pelos feitos dele na cruz, tá?
Então, ou seja, Cristo, olha só, se Cristo nos libertou da maldição da lei, você ainda quer viver de obra da lei? Você quer viver de batismo? Você quer todo dia santificar, fazer jejum? Você acha que você vai se tornar mais santo porque você faz jejum? Você acha que você vai tornar mais santo buscando Deus em monte? Você nunca leu a passagem lá que está falando que não sabeis vós que vós sois templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você? Tá entendendo isso aí? Então vamos continuar aqui, tá? Cristo nos livrou da maldição da lei quando se tornou maldito em nosso lugar. Então Cristo se tornou maldito no lugar do povo hebreu. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, pois está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebesse a promessa do Espírito mediante a fé. Então essa obra aqui de Abraão, que Paulo está falando aqui no finalzinho aqui, olha só, Jesus, que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então a promessa do Espírito Santo não foi recebida por obras da lei, não foi recebida porque você está fazendo jejum, não foi recebida porque você busca Deus no monte. O Espírito Santo foi dado a você, tá? É pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lembrando, meus amados, você não é justificado por obra. Se fosse por isso, se fosse por obras, Cristo morreu em vão. Tudo que ele passou aqui na terra foi em vão, então. Então era melhor que continuasse a lei. Claro, para o povo judeu, porque gentil não tinha lei. Tá entendendo isso aí? Depois que Cristo consumou tudo na cruz, não existe mais lei. Nem para o povo judeu. Imagina para você, gentil, que nem tinha lei para você, e você quer se justificar por obras da lei? Eu acho melhor você estudar mais a Bíblia. Eu acho melhor você pedir mais entendimento ao Espírito Santo, para que ele venha te revelar essas verdades da graça, porque não é para todos. Não é para todos, é claro, né? Vamos aqui, tá? Para que nós venhamos terminar aqui, tá, meus amados? Lá em Hebreus 8:13, olha o que está escrito aí, Hebreus 8:13, tá? Eu quero que você marque aí, tá? Na sua Bíblia e leia. Eu quero que você leia Hebreus 8:13. Olha só. Chamado nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ou seja, ele tornou antiquada a primeira. Qual que é a primeira? A primeira era a lei de Moisés, que era batismo, que era subidas em monte, que era Páscoa judaica, que ele chama de Santa Ceia, que era jejum. Então, ou seja, né, Hebreus 8:13 está dizendo aqui, né, que se tornou antiquada. Ora, a primeira aliança tinha regras. Então, ou seja, chamado nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada, envelhecida, está por ponto de desaparecer. Então, ou seja, já desapareceu com a morte de Cristo na cruz. Então, ou seja, ela era antiquada, não tinha valor nenhum. Então ela já desapareceu com o feito de Cristo na cruz, tá bom? Então, meus amados, para que você entenda melhor ainda, olha só o 9 aí. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Então tinha um santuário terreno também, que era o templo, tá? Que era o tabernáculo, entendeu? O terreno, que era o lugar de adorar a Deus. Por isso que João 4:24, aquela mulher samaritana falou para Jesus assim: vocês dizem que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. Os nossos pais adoraram aqui nesse monte. Então Jesus disse para aquela mulher: mulher, há de chegar a hora, e agora é, que não será no monte e não será no templo, tá? Terreno, tá? O lugar de adorar a Deus.
porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os tais que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, eu espero que até aí você tenha entendido. Eu espero que até aí o Espírito Santo de Deus tenha de fato e de verdade, tá? Te revelado esta palavra. Olha aí ainda em Hebreus 9, 23, para que você tenha aí esse perfeito entendimento. Tá, meus amados? Olha o que está escrito aí em Hebreus 9, 23. Veja o que está escrito aí em Hebreus 9, 23. Olha só. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, tá? Que foi de Cristo, tá? Pois Cristo não entrou em santuário feitos por homens, uma simples representação do verdadeiro, e ele entrou no céu. Então, ou seja, a lei era a sombra do que viria. A lei, meus amados, representava a sombra do que viria no futuro. O batismo na cruz, tá? Ou seja, na lei, Moisés, ele lavava o cordeiro. Então, o cordeiro lavado ali simbolizava o batismo do cordeiro, ou seja, o batismo de Jesus. Tá entendendo isso aí? Então, quando se ofertava o cordeiro ali no altar, estava se representando o Filho de Deus, o Cordeiro vivo que veio do céu. Então, por isso que a lei, ela era a sombra do que viria. Tá bom isso aí? O batismo nas águas se referia, tá? Quando Moisés ele lavava o cordeiro ali, aquilo era uma sombra de que o Filho de Deus teria que se passar pelas águas. Tá entendendo isso aí? Lembrando que isso aí não é para nós gentios. Lá em Romanos 6, nós somos batizados na cruz de Cristo, tá bom? Então, eu quero que você entenda essa palavra e que o Espírito Santo venha fazer de fato e de verdade que você tenha interesse em conhecer o Evangelho da Graça. A palavra para nós gentios se encontra de Romanos até Hebreus, tá? Eu quero deixar claro aqui que você entenda Mateus, Marcos, Lucas, João e até mesmo Atos dos Apóstolos, onde começou a igreja primitiva, ainda permanecia a lei. Mateus, Marcos, Lucas e João, além de ser livro histórico, ainda é livro da lei, que conta o nascimento de Jesus. Atos ainda é livro da lei? Sim. Mas Cristo já tinha morrido, Jesus já tinha morrido em Atos. Sim, Jesus já tinha morrido em Atos. O que acontece ali? O ritual espiritual tinha se cumprido, que foi a morte de Cristo na cruz. Mas a lei física, ela ainda permanecia. Por que a lei física permanecia? Porque o templo ainda estava de pé em Atos 2. Então, se o templo em Atos 2 estava de pé, a lei física prevalecia, como, por exemplo, batismo, sacerdócio, dízimos, tá bom? Páscoa. Então, essa é a lei física que ainda prevalecia. Tá entendendo isso aí? Então, depois que o templo caiu, acabou-se todos esses tipos de coisa. E você ainda quer se justificar pelos seus próprios méritos? Lembrando que ninguém será justificado pelas suas obras. Você não será justificado diante de Deus pelo que você faz. Quando ele olha para você, ele olha pelo que o Filho fez na cruz, não o que você faz. Porque nós somos perfeitos no Espírito, não na carne. Porque isso aqui o próprio Jesus disse que a carne para nada presta. Tá entendendo isso aí? Se você olhar para mim segundo a carne, você vai ver defeitos em mim. Porque a carne ela é imperfeita. Se ela fosse tão boa, ela iria para o céu. Mas o próprio Cristo disse lá em Gênesis 1:7, tu és pó e ao pó tornará. Ele disse isso é quem? É o Espírito? Não. Ele falou para a carne. Quem volta ao pó é a carne. E o Espírito volta a Deus, que o deu. Então, eu espero que você tenha entendido essa palavra e fique na graça do Cristo ressuscitado.